Eu vou gravar aqui com vocês agora a segunda parte, a parte 1B da aula de resposta imunológica mediada por linfócitos T, ou resposta adaptativa celular, ok? Na primeira parte da aula, a gente viu lá todos os mecanismos associados à ativação dos linfócitos TCD4 e TCD8, e no finalzinho a gente viu a diferenciação, então, dos linfócitos TCD4 em diferentes subpopulações, tá certo? Então, eu continuo com vocês, fazendo, então, a análise das funções efetoras das diferentes subpopulações de linfócitos TCD4, então, as principais funções dessas subpopulações e as respostas imunológicas que estão associadas a elas. Eu também depois vou falar sobre as funções efetoras dos linfócitos TCD8, então, os mecanismos envolvidos aí na citotoxicidade mediada por essas células, e continuo com a geração de respostas de memória, né? Então, a geração de células T de memória, e finalizo aí falando um pouco sobre as características e funções daquela subpopulação específica de linfócitos T, que são chamados de linfócitos T do tipo gama-delta. Então, aquela subpopulação de linfócitos T que apresenta aí com o TCR as cadeias gama e delta e que fazem parte mais de uma resposta imunológica inata do que adaptativa. Bom, vamos iniciar então vendo quais são as funções mais importantes, as funções efetoras dos linfócitos TCD4, ou dos linfócitos T auxiliares, ou dos linfócitos T helper. Tá? Depois a gente passa a ver a função dos linfócitos TCD8. Então, em relação aqui à função dos linfócitos do tipo T helper 1, a gente viu que para eles se diferenciarem, eles precisam receber lá no órgão linfóide secundário, enquanto eles estão se diferenciando, o primeiro e segundo sinal via TCR-CD28. Além disso, eles vão precisar do terceiro sinal, dado aqui pela produção da citocina interleucina 12, tá? Uma vez que esses linfócitos se diferenciam em células T helper 1 pela participação aqui da interleucina 12, esses linfócitos passam a produzir, e essa produção vai acontecer lá no sítio inflamatório, um conjunto de citocinas que vai então atuar sobre um conjunto específico de células, aumentando ou modulando a resposta dessas células. Tá? As principais citocinas que esses linfócitos T helper 1 produzem, então, são o interferon gama e o fator de necrose tumoral alfa, que a gente já viu como citocina inflamatória produzida por células da resposta inata. Tá? Aqui só um parênteses, atenção aqui para a cor que eu coloquei no slide para cada uma das citocinas, porque depois vai ficar mais fácil de acompanhar a função de cada uma delas, tá bem? Nas animações. Então, o interferon gama, que é diferente daquele interferon do tipo 1 que a gente viu lá na resposta inata, que seria o interferon alfa e o interferon beta. Então, o interferon gama, lá no sítio inflamatório, ele vai ter a capacidade de ativar um grande número de células. Tá? Então, ele atua sobre células NK, aumentando a capacidade aqui, então, citotóxica dessas células. Também atua sobre os linfócitos TCD8, também aumentando e ampliando a capacidade citotóxica dessas células. Ele pode participar aqui na auxílio aos linfócitos B na produção de determinados tipos de anticorpo, principalmente aqui uma classe de anticorpo que a gente chama de IgG1. Essa IgG1 vai ser importante para a opsonização de patógenos e para a ativação de complemento pela via clássica. A gente vai ver como isso acontece na próxima aula da disciplina de imunologia. Além de atuar sobre essas células, o interferon gama tem um papel extremamente importante para a ativação
de macrófagos, induzindo aqui a diferenciação desses macrófagos para aquela subpopulação que a gente chamou de M1, ou seja, aqueles macrófagos com atividade inflamatória. Esses macrófagos, sob a ação do interferon gama, aumentam a sua capacidade fagocítica, aumentam a sua expressão de MHC de classe 2 e aumentam a produção dos reativos intermediários de oxigênio. Certo? Essas atuações, então, do interferon gama, de uma forma geral, amplificam a capacidade microbicida que os macrófagos apresentam. Além do interferon gama, aqui o TNF-alfa, ele também pode ter uma atuação sobre esses macrófagos, amplificando esses sinais dados pelo interferon gama. Ele também consegue atuar sobre neutrófilos, aumentando o recrutamento dessas células para o sítio inflamatório. Tá? Em conjunto, essas funções efetoras do linfócito T-helper-1 vão ser importantes para a resposta imunológica que a gente vai ter contra patógenos intracelulares. Então, contra bactérias intracelulares e vírus. Então, todas essas células, então, principalmente aqui as células citotóxicas, vão ser importantes para combater esse tipo de patógeno. Tá certo? Além disso, algumas bactérias vão ser importantes aqui para o combate, principalmente pela ativação de macrófagos, certo? Paralelamente a essa resposta protetora, caso o linfócito T-helper-1 seja ativado de maneira inadequada, ou seja, se eu tiver uma estimulação muito forte, uma participação muito forte de linfócitos T-helper-1, eu acabo induzindo algumas respostas patológicas, certo? Que causam doença. Então, o T-helper-1 vai ter um papel importante aqui em doenças causadas por resposta inflamatória exacerbada e também vai ter um papel central na indução de algumas doenças autoimunes. Tá? Esse papel patológico do T-helper-1 a gente vai ver com mais detalhes no segundo semestre na disciplina ainda de imunologia. Ok? Em relação às funções dos linfócitos do tipo T-helper-2, a gente já viu na primeira parte da aula que para que elas sejam diferenciadas, os linfócitos TCD4 sejam diferenciados nessa população, eu também tenho que ter primeiro e segundo sinal dados lá pela célula dendrítica no órgão linfóide secundário e que na presença de interleucina 4, esse linfócito termina sua diferenciação em um linfócito do tipo T-helper-2. Esse linfócito T-helper-2 produz um conjunto de citocinas muito diferente daqueles do T-helper-1, certo? E essas citocinas vão atuar, então, para modulação de resposta de um outro conjunto de células diferentes também do T-helper-1. A gente vai ter aqui que a interleucina 4, ela vai ser importante para a cooperação aqui com o linfócito B, também para a produção de anticorpos, mas é um tipo de anticorpo, é uma classe de anticorpo diferente daquela que a gente viu com o T-helper-1. Então, eu tenho a indução da produção de IgE e IgG4. A IgE, produzida aqui sob a influência da interleucina 4, vai ser importante para que eu tenha a ativação de mastócitos, certo? Então, mastócitos ativados aqui pela IgE. A gente vai ver que isso vai ter um papel importante para uma patologia que a gente vai estudar um pouco mais para frente. A interleucina 4 também atua sobre macrófagos, só que, nesse caso, os macrófagos, sob a influência da IL-4, se diferencia naquela população que a gente chamou de macrófagos do tipo M2, que a gente viu que participam do controle da resposta inflamatória, porque produzem, então, citocinas supressoras, e também participam do reparo tecidual, quando eu tenho a finalização da minha resposta. A interleucina 5, ela vai ter um papel importante na maturação e no aumento de produção de eosinófilos, então, pela medula óssea.
Ao mesmo tempo em que eu aumento a produção, a interleucina 5 aumenta a sobrevida dessas células aí na periferia e também contribui para a ativação via IgE dessas células na periferia. A interleucina 13, ela vai ter um papel importante atuando sobre células musculares lisas, aumentando então a proliferação e o peristaltismo, no caso dessas células estarem aí no trato gastrointestinal. Além de atuarem sobre células musculares lisas, a interleucina 13 também atua sobre células caliciformes, presente então no epitélio mucoso, aumentando aí a capacidade da produção de muco, tanto na mucosa do trato respiratório quanto no trato gastrointestinal. Em conjunto, então, todas essas funções efetoras e essas formas de atuação do T-helper2 faz com que essas células sejam importantes na resposta protetora contra a maioria dos patógenos extracelulares. Então, muitas bactérias e principalmente os eumintos vão ter como principal resposta efetora aquela comandada por linfócitos do tipo T-helper2. Aqui, em relação aos eumintos, vai ser importante a ativação dos eosinófilos, que a gente já viu lá na resposta inata, que são especializados em combater esse tipo de patógeno, e também os mastócitos degranulando via produção de IgE, tá certo? Assim como a gente viu para a resposta T-helper1, a resposta T-helper2, se ela é induzida de maneira inadequada, ela vai participar de uma resposta patológica. E aqui eu vou ter como principal resposta patológica de T-helper2 a indução de respostas alérgicas, com participação especial da IgE, produzida por linfócitos B, e dos mastócitos ativados por SGE. De novo, a gente vai estudar com detalhe essa resposta patológica induzida por T-helper2 no segundo semestre da disciplina de imunologia. Em relação aqui às funções efetoras de linfócitos T-helper 17, nesse slide eu combinei com a T-helper 22, porque eles têm funções parecidas, inclusive produzem citocinas que às vezes podem ser as mesmas, tá? Então, só para voltar a relembrar, esse tipo de linfócitos vai se diferenciar então na presença de algumas citocinas específicas. No caso da T-helper 17, quando eu tenho a presença de TGF-beta e interleucina 6 no meio, enquanto que o T-helper 22 se diferencia na presença de TNF-alfa e interleucina 6. Depois, logicamente, de receber primeiro e segundo sinais via célula dendrítica. Ok? Após essa diferenciação, então, o T-helper 17 produz como citocina mais importante a interleucina 17, por isso que, inclusive, ela recebe esse nome, enquanto que a célula T-helper 2 produz como citocina mais importante a interleucina 22 e que por isso também recebe esse nome de T-helper 22, tá ok? Essas citocinas vão atuar de que modo? A interleucina 17 vai ser importante atuando em conjunto aí com as células T-helper1 na ativação de macrófagos aí pela via clássica, então aqueles macrófagos inflamatórios, induzindo, nesse caso, o aumento da produção de citocinas inflamatórias por essas células. A interleucina 17 é a principal citocina envolvida na ativação de neutrófilos. Okay? Então, ela é a principal citocina que vai atuar sobre neutrófilos, aumentando a produção dessas células na medula óssea, aumentando a migração dessas células na periferia nas respostas inflamatórias, aumentando a sobrevida dos neutrófilos na periferia e ativando esses neutrófilos lá no sítio inflamatório. Ok? A interleucina 22 também é capaz de atuar sobre neutrófilos, mas a principal função aqui da interleucina 22 é o aumento da produção de peptídeos
antimicrobianos. Então, lá das defensinas que a gente viu que fazem parte da barreira epitelial. A interleucina 22, então, ela é uma citocina cuja principal função é aumentar a função de barreira epitelial, porque ela atua aumentando sobre as próprias células epiteliais e também sobre os neutrófilos, induzindo aumento da produção dos peptídeos antimicrobianos e aumentando a própria função de barreira, porque ela induz uma certa proliferação das células epiteliais, ok? Em conjunto, a resposta T-helper 17 principalmente, vai ser importante aqui para o combate de alguns patógenos, tanto extracelulares quanto intracelulares, e principalmente para o combate a fungos patogênicos, ok? Então, a principal resposta contra fungos patogênicos é exercida pelo T-helper 17 por causa dessa capacidade de aumentar a ativação de neutrófilos. Assim como as outras duas respostas que a gente viu, quando eu tenho mais essa exacerbação da resposta, principalmente aqui da T-helper 17, eu tenho um aumento de patologias promovidas aqui por respostas inflamatórias exacerbadas, e também eu tenho uma participação importante dessas células, principalmente T-helper 17, em doenças autoimunes. A T-helper 22 também pode participar de algumas doenças autoimunes, particularmente a psoríase, mas a gente vai ver essas respostas também no segundo semestre da disciplina de imunologia. Para finalizar, então, essa parte de funções efetoras das diferentes populações de linfócitos T-helper, nesse slide a gente vai ver as principais funções das células que a gente denomina de T-helper 9. Tá bem? Então, essa população de células, ela se diferencia no órgão linfóide secundário após receber o primeiro e o segundo sinal via célula dendrítica, e quando eu tenho no ambiente a presença de citocinas, então da interleucina 4 e do TGF-beta, as duas citocinas em conjunto, tá? Após essa diferenciação, essa célula produz então a interleucina 9, e é por isso que essa célula recebe o nome de T-helper 9. A interleucina 9, ela vai ter uma função muito específica, que é basicamente amplificar toda a resposta que a gente já viu efetuada pela resposta T-helper 2. Então, junto com aquela resposta T-helper 2, a gente vai ter a interleucina 9 atuando então sobre linfócitos B, amplificando a produção de IgE, que também então amplifica a ativação de mastócitos pela IgE. Eu também tenho a IL-9 contribuindo com a IL-5 para a ativação de eosinófilos, aumentando sobrevida e ativação pela IgE dessas células. A interleucina 9 atua sobre as próprias células T-helper 2, aumentando então a atividade de toda a resposta T-helper 2 que a gente já viu nos slides anteriores, tá? E a interleucina 9 também vai ter um papel importante junto com a IL-13, atuando sobre células mucosas. Nesse caso, a IL-9 vai atuar sobre as células epiteliais de mucosa, principalmente mucosa intestinal e do trato do trato respiratório, aumentando então aqui a permeabilidade dessa célula. A gente vai ver que esse aumento de permeabilidade vai ser responsável por um papel patológico da IL-9 quando a gente estudar a retocolite ulcerativa no segundo semestre. Tá certo? Devido a essas características, então, de amplificação da resposta T-helper 2, a T-helper 9 vai ser importante aqui como resposta efetora no combate a eumintos, então, de novo, porque atua sobre os eosinófilos e sobre os mastócitos via produção de IgE, e, assim como o T-helper 2, eu também tenho um papel patológico, aumentando então aqui a minha resposta alérgica
desempenhando um papel importante aqui no desenvolvimento da asma e, como eu falei agora há pouco, eu também tenho um papel importante aqui no desenvolvimento da retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória intestinal que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe um pouco mais para frente na disciplina. Aqui só para a gente ver com um pouco mais de detalhe o que acontece, de que maneira então os linfócitos T helper e aqui particularmente os T helper 1 atuam sobre macrófagos, como é que eu tenho essa interação com os macrófagos para aumento de atividade. Então o linfócito T, CD4 já efetor, já diferenciado em célula T helper 1, ele vai chegar no tecido, encontrar um macrófago que já fagocitou um patógeno, que já processou o antígeno desse patógeno e que vai estar apresentando esse antígeno na sua superfície numa molécula de MHC. Então, nesse momento, o macrófago vai atuar como uma célula apresentadora de antígeno, agora, porque esse linfócito T já se diferenciou em uma célula efetor. Então, o macrófago apresenta o antígeno novamente para o linfócito T efetor. Esse macrófago, então, via essa apresentação de antígeno, dá novamente o primeiro sinal para o linfócito T. E esse linfócito T, em resposta a esse primeiro sinal, expressa na superfície dele, a gente já viu isso, a molécula de CD40, que vai interagir com o CD40 expresso pelo macrófago, certo? Então, esse contato via CD40, ligante CD40, associado à citocina, que o T helper 1 produz, que é o interferon gama, ativam esse macrófago agora de uma maneira muito potente e vai aumentar a capacidade microbicida, porque ele aumenta a produção dos reativos de oxigênio que a gente viu nas aulas anteriores, tá certo? Esse macrófago, além de aumentar aqui a capacidade fagocítica, ele também vai aumentar a sua capacidade de secretar citocinas inflamatórias e vai aumentar também aquelas moléculas envolvidas na ativação de outros linfócitos T. Então, aumenta a expressão de MHC, aumenta a expressão de moléculas coestimulatórias. Aqui, só para finalizar, a atuação dos T helper sobre o macrófago, a gente já viu esses slides, então dependendo do T helper que interage com esses macrófagos, eles vão se diferenciar em populações distintas. Se eu tenho um T helper 1, produtor de interferon gama, esse macrófago se diferencia e aumenta a capacidade de diferenciação em macrófago do tipo M1, então o macrófago responsável pelo processo inflamatório e que vai ter as funções microbicidas aumentadas, enquanto se eu tenho um linfócito do tipo T helper 2, esse macrófago sob a atuação das citocinas produzidas pelo T helper 2, então IL4 e IL13, ele se diferencia naquele fenótipo alternativo, então o M2, responsável por diminuir a resposta inflamatória e por iniciar o processo de reparo pela produção de fatores de crescimento, aqui principalmente, ok? Bom, então a gente terminou aqui de ver as principais funções dos linfócitos TCD4. Vamos começar a dar uma olhada agora nas funções efeturas dos linfócitos TCD8, aqueles linfócitos então que têm atividade citotóxica. Então aqui só para relembrar, o linfócito TCD4 tem como principal função a produção de citocinas e com essas citocinas ele vai atuar sobre outras células, modulando a resposta que essas células apresentam, enquanto que o linfócito TCD8 tem como a principal função reconhecer e destruir células infectadas ou transformadas pela degranulação de substâncias que induzem a apoptose dessas células.
O linfócito TCD8, ele também vai ser ativado, só relembrando, lá no órgão linfóide secundário. Então, o linfócito TCD8 positivo naive, ele precisa encontrar com uma célula dendrítica expressando o antígeno no MHC de classe 1 lá no órgão linfóide secundário para receber primeiro e segundo sinais. A partir do momento em que esse TCD8 recebe o primeiro e segundo sinal, ele já se diferencia em uma célula efetora. Tá certo? É importante aqui salientar o seguinte: o linfócito TCD8 naive, ele não expressa no seu citoplasma os grânulos citotóxicos que ele vai usar como mecanismos efetores para a destruição das células. Então, ele só passa a expressar esses grânulos citotóxicos após a ativação que ocorre lá no órgão linfóide secundário, tá? Então, ele é ativado, inicia a produção e estoca esses grânulos citotóxicos no seu citoplasma, e quando ele chega no tecido, ele vai reconhecer o mesmo antígeno expresso também por moléculas de MHC de classe 1, mas agora na célula que está infectada ou transformada lá no tecido, e quando ele faz esse reconhecimento agora como célula efetora, ele degranula, então ele libera o conteúdo dos seus grânulos citotóxicos, que é o mesmo conteúdo que a gente viu lá para as células NK, então as granzimas, a perforina e a granulizina, e essas moléculas dos grânulos citotóxicos entram nessa célula e vão induzir então a apoptose. Da mesma maneira que a gente viu lá para a célula NK, a diferença aqui é a forma de reconhecimento dessa célula infectada. Então, a célula infectada precisa estar expressando o MHC de classe 1 e o antígeno idêntico àquele que a célula dendrítica apresentou lá no órgão linfóide secundário. Tá? O linfócito TCD8, a gente viu, ele já é capaz de ser ativado sozinho, mas a gente viu que o linfócito TCD4, ele também atua sobre linfócitos TCD8, aumentando a sua atividade citotóxica, tá? Então, como é que o linfócito TCD4 ajuda o linfócito TCD8? De duas maneiras. O linfócito TCD4, então, ainda durante a apresentação do antígeno lá no órgão linfóide secundário, ele produz citocinas que aumentam a capacidade de proliferação e de diferenciação nessas células TCD8 em células efetoras de memória. Então, ele ajuda no próprio processo de apresentação de antígeno para o linfócito TCD8. Além disso, ele também ajuda o linfócito TCD8, porque atuando sobre células apresentadoras de antígeno e aumentando a capacidade de apresentação de antígeno dessas células, ele é capaz de aumentar a quantidade de células TCD8 que são produzidas em resposta a um determinado patógeno. Bom, uma vez que esse linfócito, então, CD8, ele se diferencia no linfócito T efetor e ele migra para a periferia para encontrar a sua célula-alvo, aquela célula, então, infectada que está expressando o antígeno MHC de classe 1, ele entra em contato com essa célula e ele também vai formar aquela estrutura que a gente chamou de sinapse imunológica, que já viu lá durante a apresentação do antígeno. No caso aqui, a sinapse imunológica formada pelo TCD8 e a célula infectada, que a gente chama de célula-alvo, vai ter a função agora de fazer com que essa célula libere nessa região de contato entre as duas células. Então, nessa região de contato é que a gente vai ter a liberação daqueles grânulos citotóxicos, tá certo? Então, eu tenho a formação de uma sinapse imunológica. O que acontece nessa sinapse imunológica? Então, quando o linfócito CD8 encontra uma célula-alvo, expressando então aqui na sua superfície o MHC de classe 1 e o antígeno para o qual ela é específico,
ela recebe um sinal de ativação e ela libera na superfície dessa célula, então na região de contato, na região da sinapse imunológica, os grânulos citotóxicos. Então, esse conteúdo dos grânulos citotóxicos alteram aqui a membrana da célula, fazem com que eu tenha a entrada das granzimas, principalmente aqui no citoplasma da célula-alvo, e essas granzimas iniciam a ativação daquelas enzimas que a gente chama de caspases, que vão ser responsáveis pela liberação e pela clivagem do ácido nucleico, então do DNA dessas células, induzindo a apoptose dessa célula. Aqui, além da atividade citotóxica do CD8 dependente de grânulos, então além de degranular sobre uma célula-alvo, então a atividade que a gente chama de atividade citotóxica dependente de grânulo, o TCD8 ele também consegue matar células transformadas ou infectadas de forma independente desses grânulos. Então, por contato simplesmente. Como é que ele faz isso? Então, de novo, quando o TCD8 já efetor encontra uma célula-alvo infectada e reconhece o antígeno via MHC de classe 1, ele começa a expressar na sua superfície moléculas que vão induzir a apoptose da célula-alvo. A principal molécula aqui no caso é chamada de Fas, com S mesmo, Fas ligante, que vai interagir com o Fas expresso pela célula-alvo, tá certo? Fas e faz ligante tem sinônimos, então o faz ligante também pode ser chamado de CD95 ligante e o faz pode ser chamado de CD95. Então, quando eu tenho contato entre faz e faz ligante, eu tenho também a ativação de caspase no interior da célula-alvo e essas caspases vão clivar o DNA dessa célula, induzindo a apoptose, tá certo? Então, é uma forma de atividade citotóxica que a gente chama de atividade citotóxica independente de grânulos. Bom, quando eu tenho a formação de sinapse imunológica, lá na apresentação de antígeno, a gente viu que o contato entre as duas células tem que ser muito prolongado. Então, eu tenho aí, às vezes, alguns dias de contato entre as duas células. A sinapse imunológica dos linfócitos TCD8 efetores com a célula-alvo não precisa dessa duração para que eu tenha aí a indução da apoptose. Então, na verdade, é um processo extremamente rápido. Então, a partir do momento em que essas células entram em contato, eu tenho a formação de sinapses aí em redor de 3 a 5 minutos. Eu já tenho a liberação dos grânulos citotóxicos aqui também em questão de minutos e imediatamente essa célula já começa a entrar em apoptose. Então, em questão de alguns minutos, o linfócito TCD8 é capaz de formar sinapse imunológica, ser ativado, degranular na superfície dessa célula-alvo e já induzir a morte dessa célula-alvo. É interessante notar que o linfócito TCD8, assim como as células NK, a gente já viu, ele atua de forma extremamente específica sobre as células infectadas, tá? E ele não morre após essa degranulação, assim como a gente também viu com a célula NK. Então, o TCD8, quando ele chega no tecido, aqui ele reconhece a primeira célula infectada via MHC de classe 1, degranula sobre essa primeira célula. Após essa degranulação, ele passa para uma segunda célula. Se essa célula também estiver expressando o antígeno, ele também vai matar essa célula e vai passando e matando todas as células que estiverem expressando aquele antígeno. Tá certo? Essa expressão tem que ser de antígenos específicos. Então, se o TCD8 encontra a célula que expressa aquele antígeno no MHC de classe 1, ele mata aquela célula, mas ele não vai matar células que expressam outros antígenos nas moléculas de MHC de classe 1. Ou seja, a atuação do TCD8 é extremamente específica, ele só mata a célula que expressa o MHC de classe 1 com o peptídeo derivado
para o antígeno para o qual ele é específico. O TCR dele, então, tem que ser específico para o antígeno que ele reconhece. Bom, então a gente acabou de revisar e de ver quais são as principais funções efetoras dos linfócitos TCD4 e TCD8. A gente passa agora para a reta final aqui dessa aula, tá? Então, após a diferenciação de células efetoras, durante essa diferenciação e após a resolução do processo inflamatório infeccioso, a gente vai ter aquela geração de células de memória que vão permanecer então no nosso organismo para que quando eu tenho um segundo contato com o mesmo antígeno, elas sejam geradas de uma forma mais rápida, tá? Então, como é que essas células de memória são geradas? Esse processo de geração de células de memória, T e B também, ela ainda é um pouco mal compreendida, mas de forma geral existem duas hipóteses que não são excludentes, tá? Então, uma das hipóteses diz que durante o próprio processo de diferenciação de linfócitos T, então, enquanto eu tenho a apresentação do antígeno para os linfócitos T naive lá nos órgãos linfóides secundários, uma parte desses linfócitos T naive, após a proliferação, se diferencia em células T efetoras, que vão ser exportadas para a periferia, enquanto já uma parte desses linfócitos T naive já se diferencia em células T de memória. A outra hipótese que é observada é que os linfócitos T naive, então, primeiramente eles são ativados, se diferenciam em células efetoras, migram para a periferia, exercem as suas funções efetoras e após o término dessas funções, a maior parte dessas células morre por apoptose, enquanto que uma parte pode se diferenciar e permanecer na forma de células de memória. Como eu falei para vocês, esse processo ainda não é muito bem compreendido, mas essas duas hipóteses podem acontecer em algumas situações, pode acontecer um predomínio de uma das alternativas, em outras situações a outra, mas o que aparentemente acontece é que as duas formas de geração de memória acontecem ao mesmo tempo. Durante a diferenciação, então, uma parte já se diferencia ou depois do término da resposta, uma parte dos linfócitos efetores vai se diferenciar em células de memória. Resumindo tudo o que a gente viu, então, como é que acontece essa parte de ativação de linfócitos T? Então, lembrando que lá no sítio inflamatório, no sítio de infecção, esse patógeno libera os estímulos inflamatórios que vão atrair para esse local as células dendríticas, num primeiro momento, aquelas que estão na sua forma imatura, certo? Essas células dendríticas, então, vão reconhecer, capturar e processar os antígenos provenientes desse patógeno. Uma vez que elas são ativadas por esse estímulo, então, do patógeno, elas se diferenciam em células dendríticas maduras, ganha capacidade migratória, sai do tecido e pela circulação linfática ela migra até o linfonodo, o órgão linfóide mais próximo. Assim como as células dendríticas carregam esse antígeno já processado, uma parte desse antígeno pode ser conduzida também pelos órgãos linfáticos, aqui junto com a língua, para esses órgãos linfóides secundários. Esse antígeno que vai ser transportado em sua forma natural, vai entrar no órgão linfóide secundário, encontrar os linfócitos B, que vão reconhecer esse antígeno ainda na sua forma natural. Esses linfócitos B vão se diferenciar em células produtoras de anticorpos, então, os células que a gente chama de plasmócitos, enquanto que
Assim que eles se diferenciam em plasmócitos, eles passam a produzir as moléculas de anticorpos que são secretadas e depois esses anticorpos vão para a periferia. No caso da ativação dos linfócitos T, os antígenos chegam transportados pelas células dendríticas. Essas células dendríticas, então, passam a entrar em contato com linfócitos T, certo? Formando aquela sinapse imunológica. O linfócito T, que apresenta o TCR específico para aquele antígeno expresso no MHC de classe 1 e de classe 2, é ativado, se diferencia num linfócito T efetor e esse linfócito T efetor migra para a periferia, tá? Então, tanto os anticorpos produzidos pelos linfócitos B quanto os linfócitos efetores vão agora pela via sanguínea, então pela via circulatória, chegar naquele sítio de infecção onde está ocorrendo um processo inflamatório. Lembrando que o endotélio desse tecido inflamado ele vai estar ativado, então vai ter aquele aumento de permeabilidade, vai ter a expressão das moléculas de adesão e, por essas características, os anticorpos vão conseguir, então, penetrar pelo endotélio, porque ele está mais permeável, então, junto com o plasma, esses anticorpos chegam e eles conseguem, então, se ligar aos antígenos específicos, enquanto que o linfócito T vai fazer todo aquele processo de migração, então de rolamento, adesão firme e de apedese, e aí com isso ele migra em direção ao patógeno. Quando chega aqui, ele é reativado pelas células apresentadoras de antígeno. Se for um linfócito T do tipo CD4, ele vai ser responsável aqui pela produção de citocinas, ativando outras células do sistema imunológico, então ativando os macrófagos, linfócitos citotóxicos, linfócitos B, e em conjunto, esses mecanismos efetores de linfócitos T associados aos anticorpos vai levar então ao controle e à eliminação daquele patógeno, e aí os próprios linfócitos T participam ativando de forma alternativa os macrófagos para que eles comecem no processo de resolução da inflamação. Agora, só para finalizar realmente a aula, então toda a parte de ativação de linfócitos T, que a gente chama de linfócitos T clássico, ou seja, aqueles linfócitos T que expressam como receptor de antígeno um TCR com cadeias alfa e beta. Então, esses linfócitos que expressam como TCR cadeia alfa e beta a gente chama de linfócitos clássicos. Tudo que a gente viu até agora diz respeito a esse tipo de linfócitos. Mas existe uma segunda população de linfócitos T que expressa um TCR com cadeias de outro tipo. Então, ao invés de cadeia alfa e beta, eles expressam cadeias do tipo gama e delta. Esses linfócitos T gama delta vão apresentar funções efetoras distintas desses linfócitos clássicos, tá? Então, nesses últimos slides, eu vou mostrar para vocês algumas das funções dessa subpopulação de linfócitos. Uma diferença básica dos linfócitos gama-delta em relação aos linfócitos alfa-beta, primeiro, é que a maior parte dos linfócitos T gama-delta que a gente tem circulando no nosso organismo, eles foram gerados ainda antes do nascimento. Então, eles são os primeiros tipos de linfócitos T que a gente vai produzir no nosso corpo. Os alfa-beta são produzidos aí durante toda a vida, principalmente até a adolescência, enquanto o timo ainda tem um tamanho razoável, mas os gama-delta são produzidos preferencialmente ainda durante o período embrionário. Okay? Então, esses linfócitos T gama-delta, assim que eles são produzidos, e eles são produzidos também ainda no timo do feto,
Ao invés de eles ficarem recirculando pelos órgãos linfóides secundários, como os linfócitos T clássicos, eles migram preferencialmente para os epitélios, principalmente para o epitélio mucoso, e eles se tornam, então, células mais residentes nesses tecidos. Tá? Então, eles apresentam pouca circulação pelo nosso organismo. Bom, a outra diferença que esses linfócitos gama-delta apresentam em relação aos alfa-beta é que a forma de ativação deles é completamente diferente. Então, eles não precisam daquela ativação inicial pelas células dendríticas, eles vão ser capazes de ser ativados no próprio tecido. Tá? E essa ativação ela é feita de forma muito parecida com a ativação que a gente tem da resposta imune inata. Então, eles são considerados linfócitos que fazem mais parte da resposta inata do que da resposta adquirida. De que forma esses linfócitos T gama delta eles podem ser ativados? Então, eles apresentam diversas formas de ativação que vai mesclar aí um pouco das formas de ativação de células NK, de macrófagos e de neutrófilos e algumas semelhanças aí com linfócitos T, ok? Então, a primeira forma de ativação dessas células é que, assim como macrófagos e neutrófilos, essas células expressam receptores de reconhecimento padrão. Então, eles expressam Toll-like receptors, por exemplo, e Dectina 1, que são receptores de reconhecimento padrão que a gente já viu que são expressos por macrófagos e neutrófilos, certo? Esses receptores de reconhecimento padrão vão ser ativados aqui por PAMPs ou por DAMPs liberados aí no sítio infeccioso. A outra forma de ativação possível dos linfócitos T gama delta vai ser similar àquilo que a gente viu para as células NK. Então, essas células apresentam na sua superfície a mesma molécula de ativação que a gente viu nas células NK, a molécula de NKG2D. Okay? Então, células infectadas ou transformadas e que expressam os ligantes para esses receptores estimulatórios vão ser capazes de ativar essas células por meio desses receptores e vão induzir aqui uma resposta de citotoxicidade parecida com aquelas que a gente viu para as outras células citotóxicas. E uma terceira forma de ativação ocorre, então, via o receptor de TCR, então o receptor TCR gama delta, que elas expressam. A diferença é que esse receptor gama delta, ao contrário do que a gente viu para os alfa beta, eles não se ligam às moléculas de MHC, mas eles se ligam àquelas moléculas com estrutura parecida ao MHC, que são as moléculas de CD1, particularmente a um subtipo de CD1, que é o CD1C, lembrando que o CD1 é aquele tipo de molécula que é capaz de ligar, então, lipídios e moléculas associadas a lipídios, tá? Então, essas células reconhecem o antígeno via TCR, só que esse TCR se liga preferencialmente às moléculas de CD1C, tá certo? Após essa ativação, então, independentemente aqui da forma com que essas células forem ativadas, elas podem apresentar aí também um misto de funções efetoras. Então, elas podem apresentar funções citotóxicas, como eu já falei, eles podem apresentar funções moduladoras, como os linfócitos TCD4, via secreção de citocinas, e eles também podem ser responsáveis pelo aumento da resposta inflamatória, como um macrófago, por exemplo, pela produção de citocinas inflamatórias. Okay? Então, aqui, de uma forma mais detalhada, essas funções das células gama-delta. Eles são importantes, então, para ajudar a ativação da resposta inata. Então, como são células que já estão residentes no tecido, assim que eu tenho alguma alteração
nesse tecido, então alguma forma de estresse, pode ser uma infecção, um trauma, alguma coisa. Essas células T gama delta vão ser ativadas e começam, através da secreção de citocinas, a aumentar aqui então a produção de mediadores inflamatórios, e esses mediadores inflamatórios vão recrutar e ativar células da resposta imunológica inata, tá? Inclusive ajudando aqui no processo de maturação das células dendríticas. Uma outra forma de atuação das células gama delta é um auxílio aqui na indução da resposta adaptativa. Como é que ela faz isso? Então, assim que ela detecta alguma alteração ali no tecido, ela aumenta o processo de maturação de células dendríticas que vão ativar os linfócitos alfa-beta convencionais. As próprias gama-delta produzem algumas citocinas que ajudam nesse processo de ativação, assim como ajudam o processo de ativação de linfócitos B. Ok? Como resultado, elas vão auxiliar então aqui o processo de indução da resposta adaptativa. E uma terceira função seria a participação aqui na regulação da resposta imunológica após a resolução do processo infeccioso, contribuindo também para o reparo do tecido que foi lesionado. Como é que ela faz isso? Então, assim que essas células deixam de ser estimuladas, elas contribuem aqui para destruição. Então, todas aquelas células inflamatórias que foram atraídas aqui no primeiro momento durante o processo inflamatório, elas podem contribuir então para a supressão ou então para a indução de apoptose aqui dessas células, ok? Elas também podem contribuir aqui para o recrutamento, principalmente aqui, e diferenciação de macrófagos do tipo M2, e lembrando que esses macrófagos do tipo M2 vão ser extremamente importantes na indução do reparo tecidual. Bom, então aqui a gente termina a primeira aula, a primeira parte da aula de resposta mediada por linfócitos T, então a resposta imunológica adaptativa celular. Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre como os linfócitos TCD4 então cooperam com os linfócitos B para iniciar então a resposta mediada então por linfócitos B, ou que a gente chamava até pouco tempo atrás de resposta imunológica humoral, ou seja, aquela que depende da produção de anticorpos. Até mais.